antes das escolas terem que paralisar pelo Covid, era uma panaceia de evangélicos, né, da tecnologia, como eu chamo eles, dizendo que a educação à distância ia substituir as escolas, que não ia mais precisar construir escola. A pandemia mostrou claramente que isso é uma falácia. As escolas são muito mais do que simplesmente transmissão de informação e conhecimento. E o envolvimento social das crianças com elas mesmas e com as professoras e com o entorno da escola, tudo é essencial. Então, o que as crianças talvez sintam mais falta não é nem o conhecimento e a informação, é a convivência em grupo, porque todos nós somos, desde nascer, animais sociais por excelência. E o nosso desenvolvimento cerebral depende dessa convivência com membros da nossa espécie, né? Uma convivência sadia, evidente. Então, a primeira coisa foi mostrar a importância da escola como a gente conhece, e que ela não vai ser substituída, ou não deverá ser substituída no futuro. A segunda foi mostrar quantas funções as escolas públicas brasileiras cumprem, e privadas também, cumprem, que nunca ninguém parou para pensar. Porque foi só fecharem as escolas para a gente ver o grau de diversidade de funções fundamentais que a escola cumpre na família brasileira, que não são reconhecidas. E como professores realizam funções múltiplas, não só de ensino, né, mas de aconselhamento, de exemplos para as crianças, de conseguir detectar maus tratos, conseguir detectar crianças que estão em condições alimentares, nutricionais não apropriadas, enfim. E o próprio tratamento que a escola oferece a essas crianças, que é multidisciplinar e essencial no Brasil, num país como o nosso. Desde a merenda até o aconselhamento psicológico e até o lugar de refúgio de boa parte das crianças brasileiras, né, da realidade terrível social nas quais elas têm que viver. Na situação atual brasileira, essa é uma opinião pessoal minha, tá, Juca? Não é a opinião oficial do comitê. O comitê está deliberando, vai soltar um boletim agora nas próximas horas, mas a minha posição pessoal é que não existe condição de voltar às aulas, porque nós temos uma pandemia fora de controle. E apesar das crianças abaixo dos 10 anos terem uma taxa de infecção muito baixa e uma taxa de transmissão menor do que as crianças acima de 10 anos, as crianças acima de 12 anos, por exemplo, podem transmitir como nós, adultos. Então, o ensino médio, então, não tem a menor condição nenhuma, tá? Mas as pessoas argumentam, não, mas as crianças abaixo de 10 anos, elas têm uma taxa de doença muito baixa, elas ficam doentes raramente, e elas transmitem menos. Mas já tem estudos mostrando que elas carregam o vírus, sim. Então, a transmissão pode ocorrer, e não é só entre as crianças, ela pode ocorrer das crianças para os professores, para os funcionários, para o pessoal do transporte, para o pessoal da vizinhança das escolas. E a realidade é que a pandemia no Brasil, ela não está sob controle. Epidemiologicamente, nós não temos o controle da pandemia de forma alguma. Então, na minha opinião, perder esse ano é uma contingência menor do que correr o risco de ter mais vítimas fatais entre professores, funcionários e até mesmo crianças, porque existem síndromes raras que ocorrem em crianças da Covid, como você já deve ter visto, que são graves, né? Reações imunológicas gravíssimas. Quem vai conseguir viver com a ideia de ter aberto uma escola e ter tido 1.000 crianças, uma vítima fatal entre os estudantes? Ninguém. Ninguém vai conseguir conviver com essa realidade. Quem vai conseguir consolar um pai que perdeu essa criança entre 1.000? Ninguém vai conseguir. Então, eu acho que a atitude mais correta e responsável nesse momento é esquecer o ano de 2020, porque, do ponto de vista escolar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu reconheço os danos sociais, né, e os danos que as crianças podem ter nesse período, do ponto de vista cognitivo, mas o cérebro é plástico, muito plástico, e eu acredito que esse ano pode ser recuperado a partir do ano que vem, com muito mais cuidado e sabendo muito mais sobre o vírus do que nós sabemos hoje. E eu espero, né, com a presença de uma vacina, esperemos, né, a presença de uma vacina que possa mitigar o número de infecções no país.